Aliás, nesta passagem de 1 Coríntios que acabamos de mencionar, Paulo desafia os leitores com a argumentação de que mais de 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado e que ele mesmo fora uma delas. Mas se alguém duvidasse de sua palavra, que entrevistasse a multidão de testemunhos oculares, pois muitas delas ainda estavam vivas. Ora, você há de convir comigo que uma ficção ou lenda não aprecia a clareza do presente, onde pessoas contemporâneas ao evento podem ser livremente questionadas a respeito do assunto. A ficção prefere as sombras da antiguidade e da distância geográfica, onde ninguém dos que supostamente testemunharam o evento poderia ser inquirido a respeito da veracidade ou não daquilo que se diz. Mas, ainda que aceitemos a teoria do túmulo vazio, deveríamos honestamente trabalhar com outras hipóteses para o sumiço do corpo de Jesus antes de supor uma ressurreição real. E isso é verdade. E quais seriam estas hipóteses para o sumiço do corpo de Jesus? Bem, para começo de conversa, temos ali 3 grupos de pessoas envolvidos na trama: os judeus, os soldados romanos e os próprios discípulos. Ora, é completamente sem sentido imaginar que os romanos tivessem qualquer razão plausível para levar o corpo do túmulo. A sua missão era manter a província o mais calma possível, e um sumiço do corpo de Jesus, além de contrariar a vontade de Pilatos, causaria um grande transtorno para os próprios soldados, e nenhuma propina do mundo compensaria uma desobediência a um superior comissionado por César. Uma falha desta significaria a própria morte. Os judeus também não teriam nenhuma razão para levar o corpo de Jesus. Aliás, lembremos, foram eles mesmos que pediram a Pilatos para selar a tumba e colocar soldados ali para impedir que o corpo de Jesus fosse levado. Eles não queriam dar nenhum indício que seria um depoimento a favor da ressurreição. E os discípulos? Bem, ainda que eles fizessem tamanha barbárie e conseguissem a proeza de passar pelos soldados, não suportariam os sofrimentos futuros que enfrentaram por causa de Jesus, principalmente ao fato de saberem que a história pela qual eles sofriam era uma mentira. Via de regra, mentiras só são sustentadas quando um mau caráter tem algum lucro com elas, e não quando a afirmação redunda em provação, sofrimento, perseguição e morte. É claro que os loucos são diferentes e sustentam mentiras a qualquer custo. Mas os discípulos, sinceramente, não pareciam em nada com pessoas loucas. Em primeiro lugar, loucura não é um vírus que passa de um para o outro de modo que todos os discípulos de Jesus, ou pelo menos a maioria, ficasse insana após a cruz. Ademais, embora existam loucuras coletivas, provocadas, por exemplo, por um ilusionista, um grupo de loucos crônicos dificilmente padecerá das mesmas alucinações com os mesmos temas e os mesmos discursos. Vá a um hospício e veja por si mesmo. Um ali dirá que é Napoleão, o outro que é um extraterrestre e outro ainda que conversa com Madonna através do pensamento. As paranoias são bem particulares. Se os discípulos fossem loucos, eles jamais criariam uma crença tão afinada e harmônica acerca da ressurreição do carpinteiro de Nazaré. Isso sem contar que Paulo não parece ter perdido nada de sua sanidade ou erudição, mesmo nas últimas cartas que temos de sua autoria, onde ele sustenta a ressurreição de Jesus. E tem mais uma coisa que não podemos esquecer. Alucinações geralmente aparecem em forma de névoas fantasmagóricas. As alucinações não comem com as pessoas, não mostram cicatrizes ou pedem para ser tocadas fisicamente, como foi no caso de Jesus e seus discípulos. E ainda resta um elemento psicológico adicional. Alucinações, ilusões, crendices geralmente seguem a disposição mental daquele sujeito crédulo que se vê pronto para aceitar o fenômeno. É como diz o ditado, a assombração sabe para quem aparece, e quem quer ver, certamente verá. Noutras palavras, a mente do crédulo está predisposta à experiência da ilusão. Mas se você analisar com calma os relatórios que estão aqui no Novo Testamento, perceberá que os discípulos, ao contrário, não haviam entendido bem a promessa de ressurreição que Jesus fizera. Sua falta de treinamento acadêmico na escola dos rabinos talvez os impediu de entender teologicamente o que Jesus queria dizer ao afirmar que se reergueria pessoalmente dentre os mortos.
Por incrível que pareça, é possível dizer que os inimigos de Cristo, os fariseus e sacerdotes, entenderam mais a mensagem da ressurreição que seus próprios discípulos. Tanto é que pediram a Pilatos que enviasse soldados romanos para proteger o túmulo de Cristo. Já os apóstolos, depois da morte de Jesus, não ficaram à espera de seu mestre, pelo contrário, ficaram trancados em Jerusalém, planejando o retorno escondido para a Galileia, à velha vida de pescadores. Em suma, eles não entenderam o significado das palavras de Jesus. Não acreditaram quando viram as mulheres e ouviram que o túmulo estava vazio, e não reconheceram o Senhor quando este lhes aparecera vivo. Embora menos incrédulos que Tomé, nenhum deles parecia estar pronto para rever Jesus. Logo, não havia em seu pensamento, do ponto de vista psicológico, nenhuma predisposição mental para aceitar o estranho fenômeno da ressurreição. Ainda sobre essa teoria de terem sido as aparições de Cristo uma alucinação coletiva dos discípulos, devemos nos lembrar que as alucinações, além de, como já dissemos, serem particulares e subjetivas, em alguns casos elas duram apenas alguns segundos ou no máximo minutos, raramente durariam horas ininterruptas. Agora você vê, em Atos capítulo 1, versos 13 e 4, temos a afirmação de que Jesus ressurreto permaneceu com aquelas pessoas por aproximadamente 40 dias, ensinando, comendo e permitindo-se ser tocado por eles. E mais, as alucinações partem sempre daquilo que já conhecemos, pelo menos inconscientemente. É o caso das várias descrições de ETs que, via de regra, seguem os mesmos padrões hollywoodianos a que estamos acostumados desde a infância. Ora, no caso de Jesus, ele falou e realizou coisas inesperadas e surpreendentes, conforme lemos, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 4 e 9. Ele agia como pessoa real. Era algo muito diferente de alguém que estivesse apenas produzindo um sonho coletivo. Esses relatos da Bíblia são tão lúcidos que não abrem margem alguma para ser uma ilusão. Aliás, os discípulos sabiam muito bem a diferença entre mito e realidade. Tanto é que podemos ver o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pedro escreveu o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o homem que escreveu isto, como bem ilustrado nesse quadro de Caravaggio, morreu crucificado de cabeça para baixo, afirmando perante Roma aquilo que testemunhara sem alterar nada o seu depoimento. Foi somente no segundo século, agora sim, muitas gerações depois da morte e ressurreição de Jesus, é que versões exageradas da ressurreição começaram a aparecer no seio do cristianismo, dando, é claro, um contorno mitológico a um evento real. O chamado Evangelho de Pedro, produzido por volta do ano 125 depois de Cristo e que não tem nada a ver com o verdadeiro Pedro, é um exemplo dessa nova situação. Seu texto, produzido por comunidades gnósticas de Alexandria, nos dão uma versão totalmente novelística para a ressurreição do Senhor. Ali naquele texto é dito que o túmulo foi guardado não apenas por guardas romanos, mas que todos os fariseus, anciãos e membros do Sinédrio estavam à porta da sepultura. Além disto, uma multidão de judeus, tanto de Jerusalém quanto das regiões vizinhas, também foram ali para observar a ressurreição. Então, repentinamente, de noite, uma voz ecoou do céu e 2 homens desceram até o sepulcro. Com a chegada dos mensageiros celestiais, a pedra que fechava a entrada rolou sozinha e eles entraram na sepultura. De lá saíram amparando um terceiro homem, no caso Jesus, que era mais alto que os homens descidos do céu. Aliás, o exagero é tanto que o texto afirma que a cabeça dos 2 homens alcançava as nuvens e a de Jesus ia ainda mais alto. Depois vem uma estranha cena em que a cruz de Cristo também sai do túmulo e a mesma voz celestial lhe pergunta: você pregou para os que dormem? E a cruz respondeu: sim, eu preguei. E assim segue o restante do relato. Como você vê, os evangelhos da Bíblia, os evangelhos canônicos, são muito mais sóbrios e lúcidos que isto.
Eles não se parecem em nada com essas lendas. Não é à toa que a igreja nunca os aceitou no cânon do Novo Testamento. Estes são apenas alguns argumentos históricos que temos a favor da ressurreição de Jesus Cristo. Mas pode ser que alguém ainda não se sinta satisfeito com eles. Afinal, a história não é uma ciência exata. Ela não nos dá uma certeza absoluta, como a matemática, por exemplo. Bem, isto é mais ou menos verdade. A rigor, nenhuma ciência é precisamente exata. A prova disto é que todos os ramos do saber falam de verdades provisórias. Além disto, eles possuem divergências teóricas entre os seus especialistas e eles sempre atualizam seus conceitos. Nenhum saber é unânime e estático. E essa opinião não é apenas nossa. Ela também é expressa sem cerimônia pelo Dr. Alexandre Medeiros, PhD em Física, Ciências e Matemática pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Numa entrevista publicada no livro Filosofia e História da Ciência, que reúne vários especialistas, ele afirmou o seguinte: eu fico muito inquieto. Eu até poderia puxar a brasa para minha sardinha, porque, afinal de contas, a minha formação é em física. Mas, para mim, não existe ciência exata. Isso é uma maneira simplista de ver a ciência. Algo que me angustia. Mas ainda que você pense diferente do especialista em física, devemos lembrar que o recurso que usamos neste programa é exatamente o recurso que temos não como religiosos ou crentes, mas como investigadores em qualquer área de pesquisa que envolva eventos históricos. Duvidar desta metodologia ou rejeitá-la levaria a um ceticismo em relação a tudo o que conhecemos sobre o passado. E foram estes mesmos critérios os usados para determinar, por exemplo, que a escrita começou não com os persas, mas com a Mesopotâmia, que Sócrates morreu envenenado e que o rei Leônidas enfrentou os persas com apenas 300 soldados espartanos. A certeza desses fatos é baseada no mesmo método que usamos para falar da ressurreição de Jesus. Agora veja, se este método vale para céticos e ateus acreditarem nos livros de história, por que não valeria para acreditarem no relato das Escrituras? Mas existe um ponto final que ainda nos intriga bastante. Por que um simples túmulo vazio deu tanta certeza de que Jesus havia mesmo ressuscitado e não desaparecido por outras causas naturais? Como o nosso tempo está esgotando, não vamos poder tratar desse assunto agora, mas semana que vem a gente volta com esse mesmo tema, aqui no seu programa Evidências.